Eu tive minha primeira filha aos 19 anos. Me colocaram no soro de ocitocina sintética, com o pretexto de que aquele soro iria me ajudar. Aquele soro faria com que as contrações ficassem completamente alucinantes. Comecei a urrar, gritar, pedir ajuda, não conseguia me concentrar. A única ajuda que eu tive foi uma violência obstétrica verbal. A gravidez e parto são passagens marcantes na vida das mulheres. Apesar de seu corpo estar planejado para a reprodução da espécie desde o início dos tempos, os métodos e os costumes que abarcam o parto têm se modificado ao longo do tempo e nas diferentes culturas. O parto até o século XVII era considerado um assunto de mulheres. Era resolvido de modo caseiro, havia a presença de uma parteira experiente e geralmente da mãe da parturiente. Em certas situações, como da realeza, o parto tinha um caráter de espetáculo, onde várias pessoas assistiam. Nos meados do século XVI, início do século XVII, aos poucos as parteiras foram perdendo lugar com o surgimento da figura do cirurgião na assistência ao parto e as mulheres foram desapropriadas de seus saberes, de sua função como parteiras e dos domínios no campo de parturição. A mudança de concepção começou quando passou a existir o fórceps, instrumento criado para extrair os bebês em caso de partos difíceis que poderiam resultar em mortalidade materna e perinatal. Pode-se dizer que o fórceps salvou muitos bebês e mães, numa época em que a cesariana resultava em grande número de mortalidade, pois o fórceps era uma alternativa à cesariana. A primeira cesárea de sucesso data do ano de 1337. Os registros históricos relatam Beatriz de Bourbon, rainha de Praga, na República Tcheca, como a primeira a contrariar as estatísticas, ainda aos 17 anos. Beatriz entrou em trabalho de parto e, sem resistir à dor, desmaiou. As parteiras acreditavam que a menina havia morrido e, na tentativa de salvar o bebê, fizeram um corte em sua barriga para retirá-lo. Na época, os métodos de esterilização e anestésicos ainda não existiam, contudo, ela sobreviveu. Posteriormente, na África, quando uma mulher não podia ter um parto via vaginal, a mãe era sedada com grandes quantidades de vinho de banana. Por precaução, a equipe a amarrava na cama, esterilizava uma faca muito bem afiada no fogo e fazia incisão de forma rápida para evitar a perda excessiva de sangue e corte acidental de outros órgãos. Juntamente com a cesariana, surgiu a medicalização do parto com o uso da anestesia. Anteriormente, cerca de 95% das cesáreas resultavam na morte da mãe e do feto. Somente no século XX, esta taxa teve uma queda e a mortalidade passou a ser controlada. O que é parto humanizado? Com o intuito de diminuir cirurgias desnecessárias e acabar com as intervenções humanas em partos vaginais, muitas vezes prejudiciais, surgiria o chamado parto humanizado no final do ano de 1980, no auge das cesarianas eletivas. Segundo Diniz 2005, o termo parto humanizado passa a ser utilizado no país na década de 1990 para designar um novo modelo de atenção ao parto e nascimento. A partir de 2000, a humanização passa a designar os programas na área de saúde materna do governo federal. Em junho de 2011, o governo brasileiro instituiu a Rede Cegonha no âmbito do SUS, visando assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, o parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro, o crescimento e desenvolvimento saudáveis. Muitas mulheres, quando pensam em parto humanizado, ainda têm a imagem de um parto que acontece num ambiente íntimo, na água ou com alguns tipos de simbolismos. Não, o parto humanizado não é sobre parir em casa ou no hospital, na banheira ou fora dela. O termo humanização não se refere à via de parto, vaginal ou cesárea, mas ao tipo de assistência que a mulher recebe, onde as decisões são compartilhadas e as escolhas da mulher são ouvidas e respeitadas. Pilares da humanização do nascimento. O protagonismo do parto é restituído à mulher. Uma visão integrativa e interdisciplinar do parto que, para além de um evento biológico, considera os aspectos emocionais, sociais e culturais. E medicina baseada em evidências científicas. Para que a mulher tenha um atendimento e parto humanizado, faz-se necessário que esta receba uma assistência onde tenha participação ativa, seja orientada durante o pré-natal sobre seus direitos de apoio e encorajada a se preparar, montar um plano de parto junto aos profissionais de saúde obstetras que a acompanham.
Um bom núcleo de apoio físico e emocional são fatores fundamentais para um bom parto. No parto humanizado, a mulher deve ter seu tempo respeitado, um espaço seguro e confortável, seja ele em um hospital, casa de parto ou residência. O atendimento especializado e individualizado, onde não são utilizadas medicações ou manobras sem necessidade e sem o consentimento da mulher. Mecanismos como a deambulação, dança, entre outros, são estimulados a fim de ajudar na dilatação. A mulher não é impossibilitada de ingerir alimentos e líquidos. Acompanhantes são permitidos e incentivados. Nesse contexto, a mulher pode escolher a posição que desejar no período expulsivo, sem indicação rotineira de cesariana. A prática humanizada consiste na busca por uma readequação do parto a uma perspectiva mais natural, com menos intervenção médica e centralizado na mãe e no bebê. 6 vantagens do parto humanizado: nível de estresse e ansiedade reduzidos, recém-nascido calmo, aleitamento prolongado, reduz o risco de depressão pós-parto, laço afetivo forte e reduz o risco de infecção. Grande parte dos hospitais preferem trabalhar com agendamentos de cirurgia cesariana, afinal, cada cirurgia tem seu custo, e quantos mais partos cirúrgicos realizados, maior será o lucro do hospital. Além disso, há um planejamento maior quanto aos nascimentos e horários. Entretanto, para a partuirente, nem sempre uma cesárea é a melhor opção. Afinal, todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, com a cesariana não é diferente. Esta cirurgia, quando mal indicada, gera risco de morte materna, aumenta a probabilidade de complicações graves como, por exemplo, a retirada do útero, infecções e entre outros. Segundo o Ministério de Saúde, em 2017, a cada ano acontecem no Brasil cerca de 3 milhões de nascimentos, envolvendo quase 6 milhões de pessoas, ou seja, as partuirentes e seus filhos ou filhas, com cerca de 98% deles acontecendo em ambientes hospitalares, sejam públicos ou privados. Segundo Duarte, em 2019, no SUS, essa cirurgia é feita em 56% dos nascimentos, enquanto na saúde suplementar supera a inacreditável marca de 80%. A Organização Mundial de Saúde recomenda que esse número não passe de 15%, enquanto nas maternidades particulares, a grande maioria das gestantes possui condições para investir em uma equipe de ponta integrada, além do médico, doulas e psicólogos. As da rede pública ficam submetidas ao que o governo pode oferecer. Qualquer tipo de violência contra a mulher durante o processo de gestação, com um procedimento que pode causar danos, realizado sem seu consentimento de natureza física, psicológica ou institucional, é considerado uma violência obstétrica. Este é um dos maiores problemas enfrentados, principalmente por mulheres de baixa renda, dependentes da rede pública. O medo dessa violência gera, em muitos casos, o desejo de realizar uma cesárea, representada como um procedimento mais rápido e indolor. Exemplos de violência obstétrica: ter o atendimento negado ou dificultado no hospital, impedir que a gestante seja acompanhada durante o processo de parto, aplicação desnecessária de ocitocina para acelerar o trabalho de parto, ser privada do contato com o bebê na primeira hora de vida, não poder tomar água ou comer durante o trabalho de parto, não receber medicamentos para aliviar a dor quando solicitar, ser deixada sozinha, isolada ou trancada, ser obrigada a parir horizontalizada, sofrer episiotomia sem necessidade ou sem consentimento, ser xingada ou ser alvo de piadas durante o parto, ser submetida à manobra de Christler e muitos outros. Algumas dessas situações só devem ser consideradas em casos de complicações para a saúde da mãe e do bebê. A episiotomia é um corte feito na vulva e na vagina para forçar a saída do bebê. Geralmente é feito sem o esclarecimento nem consentimento da gestante e muitas vezes sem anestesia. É uma prática realizada desde o século passado e ensinada até hoje nas universidades brasileiras, porém sem qualquer embasamento científico. A manobra de Christler é uma técnica para pressionar a parte superior do útero e forçar a saída do bebê, um procedimento criminalizado pelo CRM e Corem, que pode causar danos graves à mãe e à criança. A maioria das violências durante a gestação acontece de forma verbal. Muito comum e séria, ela pode trazer consequências para a mãe e o bebê. As consequências da violência obstétrica: rejeição ao próprio corpo, medo de relações sexuais, complicações de saúde, ansiedade e medo de outra gestação, depressão pós-parto.
Um procedimento desrespeitoso, nesse momento tão delicado, faz com que muitas mulheres tenham sequelas semelhantes às vítimas de estupro. Um exemplo de proposta à humanização do parto e nascimento no Rio de Janeiro é a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda e a Casa de Parto Davi Capistrano Filho. Na maternidade Maria Amélia, a instituição tem os princípios das boas práticas descritas na cartilha da OMS, tal como irradiação de procedimentos desnecessários, episiotomia, manobra de Chrysler, enema, tricotomia, dieta zero. Respeito às escolhas da mulher, permitindo acompanhante doula no trabalho de parto, expulsão e pós-parto imediato, permitindo alimentação e hidratação, um ambiente acolhedor com luz amena e música ambiente. Uso ilimitado ao chuveiro e aparatos como bola de pilates, cavalinho, banqueta, também permitindo à mulher a melhor posição para parir. A maternidade oferece sala de parto exclusiva, respeitando a privacidade da mulher. O atendimento do trabalho de parto a termo é de responsabilidade do enfermeiro obstétrico. Eu tive minha primeira filha aos 19 anos, no dia 12 de fevereiro de 1995. Naquela época nós não tínhamos a lei do acompanhante, então passávamos por esse processo de trabalho de parto sozinhas. Assim que eu dei entrada na maternidade com 4 dilatação, eu fui submetida a uma tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, e a um enema, que é uma lavagem intestinal. E eu posso dizer pra vocês que não é nada fácil uma lavagem intestinal com contração. Logo depois, eles me colocaram no soro de ocitocina sintética, com o pretexto de que aquele soro iria me ajudar, iria agilizar o parto. Só não disseram que aquele soro faria com que as contrações ficassem completamente alucinantes. Então eu comecei a urrar, gritar, pedir ajuda, não conseguia me concentrar, não conseguia pensar. E solicitando ajuda, a única ajuda que eu tive foi uma violência obstétrica verbal. Os profissionais que estavam ao meu redor perguntaram se naquele dia, no dia que eu tava lá no bem bom, eu tava gritando daquela maneira que eu tava gritando ali. Mandaram eu calar a boca porque não adiantava nada eu ficar gritando. Eu queria muito mudar de posição na cama, ficar agachada, mas eles não deixavam. Diziam que precisava ficar deitada, não podia ficar em pé, não podia se levantar. A única informação que eu tive, sobre o parto foi o que a minha avó e a minha mãe diziam, já que no pré-natal não se tinha o hábito de falar sobre o trabalho de parto. E então, quando eu estava passando por esse processo, eu fazia força, porque era isso que a minha mãe tinha dito, faz força quando sentir dor, quando sentir contração. E aí, eu fiz tanta força fora de hora que eu fiquei exausta. Quando a minha filha começou a coroar, eu não tinha mais força. Eu tava com taquicardia, eu tive que ir pro balão de oxigênio. Eles me levaram pra sala de parto e eu não tinha mais como fazer força pra que ela nascesse. Então eles fizeram a episiotomia, que é um corte na vagina, e depois o médico falou assim, eu vou te dar uma ajudinha agora que vai resolver. E a ajudinha que ele falou que ia resolver era uma manobra de Cristelé. Ele colocou o corpo em cima do meu abdômen, empurrou com o braço a minha barriga até minha filha nascer. Assim que a minha filha nasceu, eu só vi ela alguns segundos e logo ela foi levada para a incubadora sem nenhum porquê. Porque ela era uma criança saudável, não tinha problema algum, mas mesmo assim ela foi retirada de mim. Foi um dia muito complicado. E eu sempre fiquei pensando, imaginando que eu não queria que ninguém passasse por aquilo. Apesar de o momento em que ela nasceu foi especial, de que eu vi ela pela primeira vez, foi especial, ainda assim não apagava tudo aquilo que eu tinha passado. Então, eu também tenho filha do coração, elas são gêmeas, e uma delas, há poucos anos atrás, teve um bebê, e ela passou também por todo o processo de violência obstétrica. As coisas não mudaram como eu imaginei. Ela viveu um parto traumatizante também. Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu sou médica, ginecologista obstetra e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da minha profissão, sobre o que eu encontro de barreiras na humanização do parto dentro da medicina. Eu atuo com isso desde 2015. Eu acho que a principal barreira, o principal desafio é a cabeça da sociedade que a gente vive. Foi colocado na cabeça tanto dos leigos quanto dos médicos de que a cesárea é mais prática, que a cesárea é mais segura, que a cesárea é indolor, que a cesárea é melhor. Então, quebrar esses conceitos, quebrar esses paradigmas é muito difícil. Provar que todo o protocolo possível e qualquer evidência científica vai mostrar que o parto normal é mais seguro que a cesárea, na maioria das vezes, é muito complicado, porque a gente encontra muita resistência na sociedade e na medicina. E nesse mundo da humanização ainda também tem o problema da disponibilidade
de você ter que estar disponível 24 horas para assistir um parto, de não ter hora para começar e não ter hora para acabar. E muita gente não queria trabalhar dessa forma. E acaba que muita gente diz que vai fazer um parto normal na paciente e chega na hora acaba empurrando para uma cesárea porque não quer ter que ficar disponível para isso. É possível sim um parto normal, um parto humanizado no SUS, até às vezes mais possível do que saúde, porque quando a pessoa está ali no plantão, ela tem que cumprir aquele horário de plantão. Então ela não tem por que querer acelerar o processo, ela não tem por que querer ir para uma cesárea. Então acaba que algumas maternidades, como a Maria Amélia, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela segue bastante um protocolo humanizado. Cesárea só com indicação, indução, monitorização da frequência cardíaca fetal, intermitente, respeitando planos de parto. E também as gestantes de risco habitual, que a gente chama, que são teoricamente as de baixo risco, elas são acompanhadas pela enfermeira obstétrica. E a enfermeira obstétrica é treinada para um olhar mais fisiológico, para um olhar menos intervencionista. E quando deixa de ser baixo risco, elas encaminham sempre no mesmo andar, na mesma unidade ali, para o obstetra que está de plantão. Então isso ajuda com que os partos tenham menos intervenções do que nos hospitais que as médicas são acompanhadas diretamente pelo obstetra, que é muito bom. Acho que é isso, falei um pouquinho do SUS, um pouquinho da dificuldade da humanização e continuamos essa luta aí porque vale a pena. Olá, eu sou a Aline Limeira, sou enfermeira obstétrica da Casa de Parto Davi Capistrano Filho, que é uma unidade da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Eu já sou enfermeira obstétrica há alguns anos, além disso trabalho com homeopatia, fitoterapia, aromaterapia, florais. Trabalho hoje não só no município do Rio de Janeiro, mas também atendendo a partos domiciliares de forma autônoma. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre essa questão da humanização do nascimento, né, desses entraves que a gente acaba observando e também para falar um pouco dessa questão do atendimento no SUS. Eu costumo dizer que a humanização do nascimento, na verdade, ela não é uma forma de nascer, ela é uma filosofia de trabalho, onde a gente não só utiliza técnicas para que se possa favorecer um nascimento mais fisiológico, mas sim uma filosofia onde você busca a fisiologia do nascimento, né? Você busca um nascimento mais saudável e mais natural possível, tanto para a mãe quanto para o bebê, e trazer essa questão do empoderamento, da decisão da mulher nesse momento do nascimento. Então, quando a gente pensa nisso, o primeiro entrave que a gente vê é a questão da formação. A formação profissional, ela não é focada nisso, né? A enfermagem obstétrica trabalha um pouco mais isso, porque trabalha dentro da lógica do cuidado como um todo, do cuidado integral, mas se a gente for observar outras categorias, isso acaba não sendo tão fácil assim de ser visto. Então esse é o entrave maior que a gente tem, porque muitas das vezes a direção das unidades, ela não é sensível a essa questão da humanização. Então a gente às vezes tem protocolos que são muito rígidos, que acabam dificultando, né, a execução dessas atividades que são atividades de empoderamento e não necessariamente só ter uma bola, ter um óleo essencial ou ter um chuveiro para que essa mulher possa utilizar. E no SUS isso é possível, na verdade é bem mais possível a gente trabalhar com isso no SUS do que em qualquer outra instância, porque no SUS é onde a mulher ela consegue, através de todas as formas de intervenção social, ela consegue demonstrar e solicitar aquilo que ela quer. Então hoje nós temos várias unidades do Rio de Janeiro que são referência, né? A casa de parto ela acaba sendo uma delas e tendo o diferencial de só trabalhar com enfermeiros obstétricos. Então isso facilita muito com que essa filosofia da humanização do nascimento ela consiga ser levada, né, de uma forma mais ampla. Nós temos outras unidades sim, mas é possível trabalhar tanto no SUS quanto no sistema privado, desde que você tenha um profissional consciente e sensível a todas essas questões relacionadas não só à fisiologia do nascimento, quanto ao empoderamento feminino, né, a não intervenção, trabalhar com a questão cuidado mais próximo um para um, e aí sim, juntando todos esses itens, todos esses detalhes, promover a humanização do parto e nascimento hoje no município do Rio de Janeiro. Violência obstétrica ainda acontece, infelizmente. Como vítima da violência obstétrica e por conhecer muitas histórias como a minha, eu decidi me tornar doula e presidente da ONG Doula Solidária. Doulas de todo o país prestando atendimento à mulher em vulnerabilidade, mudando nascimentos, mudando histórias. Como doula, eu já presenciei muitos partos humanizados, principalmente no SUS. O parto humanizado é possível através de que essa mulher tenha conhecimento, empoderamento, que a gestante ela saiba que tem o direito à escolha e a ser ouvida.